Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e agora passado realmente o calor ali da derrota do Sport, né, que foi muito mais dolorosa do que uma derrota em si, porque uma derrota você consegue assimilar porque faz parte do esporte, né? Qualquer time do esporte, quando eu falo, é do futebol, né? Qualquer time realmente ele perde, isso faz parte do campeonato, o esporte não vai ganhar todas as partidas. Mas o que deixa realmente a torcida encabulada, o pessoal que faz comentário como eu, né, o pessoal do digital, a mídia, a imprensa, é realmente a falta de incoerência e de entendimento de futebol do Gilmar Dalpozo, né? A gente viu ontem, né, um Sport apático em campo. A gente viu ontem um Sport que não conseguia rodar a bola. Teve 3 finalizações contra 19 finalizações do CSA. Então foi realmente um banho tático, um banho de futebol que foi dado do CSA em cima do Sport, né? E a pergunta que fica, eu sei que todo mundo está fazendo isso e sabe a resposta, mas dá para continuar com o Dalpozo? A resposta é muito clara. Infelizmente eu não vejo um caminho para se continuar hoje com o técnico Gilmar Dalpozo. Eu vou estar falando nesse vídeo aqui, tá? Sobre isso. Vou estar falando sobre a coletiva que foi terrível que ele deu depois do jogo. Acho que foi pior do que o jogo. São as coletivas do Gilmar Dalpozo, as desculpas esfarrapadas que o técnico ele sempre dá quando se faz uma pergunta direta para ele. Vou estar falando sobre isso. Só quero pedir o seguinte para você: não está inscrito aqui, clica no botão de inscrever e deixa o teu like, dá essa moral pro canal, que aqui é conteúdo todo dia, cara. É pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores, tudo do esporte. Então, para não perder nada, clica no botão de inscrever, deixa o teu like. Agora que você fez tudo isso, vamos lá falar das incoerências e que realmente não dá mais pro Gilmar Dalpozo continuar no esporte. Então, seu Amaro, o senhor indica a Solar 2.0? Indico sim. Pode fechar com a Solar 2.0 que eu garanto. Esse é o cara. Solar 2.0, todo mundo ganha. Bora lá, pra quem tá de fora, quem não vive o esporte, né, como a gente vive a todo momento, a notícia por notícia, pode pensar: Felipe, cara, é muita incoerência da sua parte falar que um técnico que perdeu apenas 2 partidas teria que sair do esporte. Mas se a gente analisar o contexto de erros e de problemas que vem acontecendo com o esporte, é muito perigoso manter o Gilmar Dalpozo na frente do esporte. E eu vou dar argumentos aqui, fatos aqui para vocês, como isso que eu tô falando corrobora, né, realmente com essa tese de que não dá mais para ele ficar. Primeiro ponto é a gente analisar que o esporte não tem variação tática. E a gente sabe que o futebol não se ganha só no 4-3-3, no 4-4-2, no 3-4-3, né? Você precisa ter uma variação tática. Ora, seu time tem que jogar num 4-3-3, ora ele tem que jogar num 3-4-3, ora ele tem que jogar num sistema muito mais reativo, depois num sistema muito mais ofensivo. Então é natural que no futebol isso aconteça. Isso é meio óbvio, inclusive, que no futebol isso aconteça, né? Vou dar um exemplo bem simples. O jogo do Náutico ontem, eles começaram jogando num 4-3-3, né? Então, dentro do jogo, já foi expulso. Então, o Roberto Fernandes, que para mim ainda é um técnico também muito limitado em muita coisa, mas ele realmente continuou colocando o time para cima. Ele colocou num 3-3-3, basicamente jogando sem lateral, porque precisava correr atrás do resultado, e o negócio deu certo. Ele mudou a estratégia do time. Qualquer jogador que tivesse, os grandes técnicos, a maioria dos técnicos, tivesse um jogador expulso, jogaria defensivamente, mas ele precisava correr atrás do placar. Então ele colocou o time para cima. A gente não vê isso no esporte, uma variação tática. Um outro problema é que o Gilmar Dalpozo ele improvisa coisas que não existe necessidade. No jogo de ontem, mais uma vez, eu repito, gente, foi-se criado uma antipatia com o Pedro Nares, e eu até entendo, porque jogando de meia, ele é horrível, é uma falência realmente jogando de meio campista.
Mas de segundo volante ele quebra um galho, ele faz um bom futebol, ele jogou muito bem no Bragantino, jogou muito bem no Ceará dessa forma, né? Só que aí o técnico ele basicamente queima o jogador colocando ele de meia ofensivo. Você pode gostar dele ou não, mas se você pega o Maílson e bota o Maílson pra jogar do lateral direito, não vai dar certo, cara. Não é a função do cara. Então você precisa realmente entender quando o jogador ele tem essa variação para jogar em várias posições e quando ele não tem, que é o caso do Pedro Nares. Ele não tem, ele tem que jogar de volante. E o pior de tudo, o Sport ontem tinha 2 jogadores disponíveis. Tinha um Alanzinho e tinha o Everton, jogadores da posição que jogam de meio campo. E o Gilmar Dalpozo foi colocar um meia 30 minutos depois do segundo tempo, né? Quando já não adiantava muita coisa, né? Então, assim, complica demais, ele não tem a coerência de escalar o time corretamente, né? E pior, para variar ainda, para piorar ainda, após o jogo na coletiva, o João Vitor Amorim da Rádio Jornal foi perguntar para ele, né, que por que não estava utilizando o Alanzinho, tendo em vista que as partidas que o Alanzinho tinha entrado, ele tinha jogado bem. E a resposta dele nunca é a resposta da pergunta. Ele responde com a outra ironia, né? Ele responde com uma piadinha, uma coisa muito irritante, chata. Ele respondeu dizendo, ó, quando o Giovani jogou, ninguém falou do Alanzinho. Então por que tá falando agora? Pelo contrário, todo mundo falou do Alanzinho, todo mundo vem falando, Gilmar, do Alanzinho o campeonato inteiro, né? A temporada inteira era assim com o Florentino, vem sendo assim com você, né? Então, assim, não coloca o jogador para jogar. Outro ponto é que ele tá forçando vários jogadores e lesionando os jogadores. O William Oliveira se lesionou pelo ritmo grande de partidas. Ele tinha jogadores ali, tinha o Ronaldo para colocar na vaga, tinha o Fabinho que tá há certo tempo, né? O Sander precisava também de um descanso. Talvez se o Sander se ele tivesse feito essa rodagem do elenco, colocado o Chico realmente para ser utilizado em algumas partidas, talvez o Sander, naquele momento, ele não tivesse machucado, né? O próprio Parraguês, né? O próprio Parraguês se machucou pelo excesso de partidas. O Everton também. Então, assim, basicamente é você ter um PlayStation 4 para jogar e você joga com um PlayStation 1. Né? Você sabe que vai ficar defasado o gráfico, você sabe que é defasado ali a qualidade, o áudio. Então é basicamente isso que o Gilmar Dalpozo ele vem fazendo, né? E agora a gente está começando a enxergar que a performance do Sport é muito abaixo. Não tem realmente uma variação tática, como eu falei no início do vídeo. Então eu não consigo enxergar uma melhora a partir do momento que ele vai numa coletiva e não assume os erros, e não assume que está fazendo errado, que está escalando errado, que está substituindo errado, que está fazendo tudo errado, né? Ele deu meio um passo de que poderia melhorar na penúltima partida com o Ituano, né? Escalando certo, mesmo o time não tendo uma performance desejável, mas ele escalou certo e o time venceu. Nesse último jogo ele escalou errado novamente. Então, assim, a impressão que dá é que o Gilmar Dalpozo não sabe o que tá fazendo, cara. Ele tá perdido dentro do Sport. Ele não sabe o que utilizar, ele não sabe o que falar numa coletiva, ele não sabe o que substituir no decorrer de uma partida. Ele simplesmente vai deixando o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. É isso que eu vejo dentro do Gilmar Dalpozo. Então, eu não vejo, sinceramente, mais como melhorar o Gilmar Dalpozo, porque ele não quer melhorar. E ele, pior do que isso, além dele não querer, ele não sabe como melhorar. Então, eu acredito que não dá realmente, né? Foi uma aposta errada do Sport. Teve até um upzinho ali, né? Mas eu sempre falo pra vocês, sempre que chega um técnico novo, existe aquele sprint inicial, né? Aquela empolgação, o jogador quer mostrar serviço, o jogador que não está sendo utilizado, começa a ser utilizado, faz mais do que faz geralmente num tradicional, né? Então, assim, mas depois disso, mostra quem é quem. E a gente sabia que isso ia acontecer, a gente sabia, o Gilmar Dalpozo, ele não tinha trabalhos, né, que gabaritassem o trabalho dele para o Sport. Então, realmente, era fadado ao fracasso. E a minha preocupação é, eu tenho certeza que essa diretoria não vai mexer agora no Gilmar Dalpozo. Ele não vai ser demitido agora. Mas a minha preocupação é quantos jogos realmente o Sport ainda vai cair de produção para precisar trocar. Será que vai trocar lá na 13ª, na 14ª rodada? Então é muito preocupante, né? Então eu espero que realmente a diretoria do Sport ela acorde realmente para isso. Porque senão as consequências vão ser muito graves. Mas eu quero ver a opinião de vocês. A opinião de vocês é que importa aqui nesse canal.
Vocês, assim como eu... Sinceramente, vocês acham que eu tô pegando no pé no Gilmar Dalpozo? Eu tô perseguindo? E olha que eu fui um cara que defendi bastante quando ele iniciou o trabalho dele. Vocês acham que eu sou esse cara? Deixa aqui nos comentários. Eu quero ver a opinião de vocês. Porque, sei lá, vai que eu tô falando bobagem aqui, vai que eu tô errado aqui, né? Então, deixa o comentário aqui que eu quero ver a análise de vocês também, tá bom? E é claro, assim que tiver qualquer outra informação, vou tentar no final do dia de hoje aí fazer uma live, ver se eu consigo convidar o Gabriel Ribeiro pra gente fazer um debate maior sobre isso, claro, lendo as mensagens do chat de vocês, tá bom? Um abraço pra todo mundo, bom domingo pra vocês, até a próxima. Tchau, tchau.